Então, muito boa tarde, né? Muito boa noite já, 18h04, turma 20/TF04. Sejam bem-vindos, bem-vindos a mais uma aula da semana para vocês. Mais uma vez, aula remota aí, de acordo com o lockdown que a gente está vivendo. Que não tem lockdown nenhum, né? Porque aqui no centro está tudo aberto. Não sei o que está acontecendo. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar mais um conteúdo da semana para vocês. A gente terminou aí semana passada de falar um pouquinho sobre as classes dos medicamentos. Então, eu falei para vocês sobre noções de microbiologia, que foi a última classe que eu devia ter passado para vocês, que se trata dos antibióticos. Hoje, a gente vai estudar aí 2 capítulos do livro, tá? Primeira parte aqui eu vou falar sobre o capítulo chamado Vias de Administração, parte 1. Se eu não me engano, é o capítulo 7, isso. E na segunda parte da aula, depois que eu criar outro link e mandar para vocês, Vias de Administração, parte 2. Essas aulas, elas têm tudo a ver com a prática de injetáveis que vocês vão ter quando voltar às aulas presenciais. Então, vocês vão fazer uma prática de injetáveis, ver como é que é a questão da injeção, como é que aplica injeção, como é que monta a questão da seringa e agulha, tá? Então, é uma aula super legal aí que a gente tem lá na escola, mas como a gente não está podendo ter presencialmente, quando a gente voltar, a gente vai realizar essa prática, tá certo? Prática de injetáveis para vocês. Então, prestem bastante atenção, principalmente na segunda parte da aula de agora, quando eu falar vias de administração parte 2, tá? Que tem tudo a ver aí com a prática de injetáveis de vocês. Então, vocês aprenderam aí desde o começo desse módulo, na questão de farmácia, a parte de entender sobre medicamento, o que é um medicamento, tá? E depois vocês viram aí um pouquinho sobre as classes dos medicamentos. Então, eu passei o que é um analgésico, o que é um antitérmico, o que é um antibiótico, o que é um anti-inflamatório, anticoncepcional. E agora vocês vão aprender como que a pessoa pode tomar esse medicamento, como é que esse medicamento vai entrar dentro do corpo dessa pessoa, quais são as vias de administração que esses medicamentos vão conseguir chegar dentro do corpo do paciente. Tá legal? Muita gente acha que é só pela boca, e não é. Tem outros locais também que os medicamentos conseguem agir quando ele entra por uma determinada via. Tá legal? Então vamos lá, não vamos perder tempo não. A gente está com a Ana Caroline, estamos com a Raíssa, com a Rafaela, com a Mirella, com a Laura, com a Caroline, com a Laísa, com a Hélia, tá? Os meninos aí da turma 20/TF04. Tá faltando muita gente aqui hoje, hein? Semana passada estava mais cheia a sala. Então não esqueçam de fazer o formulário depois da aula, senão vai ficar com falta. Eu costumo cobrar depois, vocês sabem. Então façam o formulário depois da aula, tá legal? E vamos ver como é que vai ser a partir das próximas aulas, se a gente volta ou não presencialmente. Tá legal? Vou compartilhar uma tela com vocês aqui para a gente começar a nossa aulinha. Então vocês estão vendo já na tela do celular de vocês ou do computador de vocês aí, o conteúdo do capítulo 7 e 8, que são as vias de administração, parte 1, que é o capítulo 7, parte 2, que é o capítulo 8 do livro Atendente de Farmácia. Tá bom? Por onde que o medicamento ele entra no corpo? Já pararam para se perguntar isso? Ah, professor, eu tomo pela boca. Ou senão eu pingo no nariz. Só isso? Não. Existem outras vias de administração. E isso é importante vocês saberem. Porque dependendo do caso, uma pessoa ela pode estar impossibilitada de tomar um medicamento por aquela determinada via. E aí, como é que ela pode colocar esse medicamento de outra forma no corpo? É o que a gente vai ver agora. Tá legal? Então, olha só, meninada. Para vocês que gostam de anotar, escrever aí, eu vou estar lendo para vocês, depois vocês podem pegar o vídeo de novo no YouTube, tá legal? E pausar, copiar, para vocês terem aí como forma de anotação no caderno. Vias de administração compreende como que esse medicamento entra no corpo. É simples assim. Para fazer um efeito, o medicamento tem que estar dentro do corpo, óbvio. Tá? Se ele não estiver dentro do corpo, como é que ele vai fazer o efeito? Então a gente utiliza o quê? As vias de administração. Isso em farmácia é muito importante entender. Tá legal? Só que aí, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero falar o seguinte, que dependendo da situação do paciente, muitas vezes a gente indica uma via de administração diferente. Tá? Então, por exemplo, vou dar uma ideia aqui. É um paciente que não pode engolir nada pela boca, porque ele fez, às vezes, alguma cirurgia, algum tratamento, então ele não pode engolir pela boca. Qual será outro tipo de via que aquele medicamento pode entrar, tá, no organismo dele? Só que também quero que vocês entendam o seguinte, dependendo do tipo da via, tá, o tipo de via de administração, podem haver vantagens e desvantagens. Tá? Então, aquela via, aquela determinada via de administração, ela vai apresentar uma vantagem e uma desvantagem. Sempre vai haver isso.
Nenhuma via é sempre vantajosa, ela sempre também vai apresentar uma desvantagem, tá bom? Eu vou explicar para vocês quais são aqui. Vamos lá. Via enteral. Isso aqui eu quero que vocês anotem, depois vocês vão pegar de novo o vídeo, vão parar nessa parte, vão anotar, vão fotografar, vão gravar, tá? Via enteral. Gravem esse nome. Enteral, tá? Essa aula, Vias de Administração, parte 1 e parte 2, gente, de verdade, para quem for seguir carreira na área da saúde, pode seguir carreira como técnico de farmácia, técnico de enfermagem, fazer uma farmácia faculdade da vida aí, ou uma enfermagem mesmo. Isso aqui, ó, é matéria obrigatória, conhecimento obrigatório de vocês, tá? Senão vocês não vão conseguir trabalhar. Então, gravem esse nome. Via enteral. Enteral, tá? Olha só. Qual que é a vantagem e a desvantagem dessa via enteral? Vou explicar o que é enteral daqui a pouco. As vias enterais, elas apresentam maior praticidade e facilidade de administração, tá? Então, são vias práticas de se administrar um medicamento. São vias mais fáceis de se administrar um medicamento. Isso é uma vantagem, tá? E qual que é a desvantagem? O tempo. O bom e velho amigo tempo. O tempo de absorção. Ou, às vezes, a impossibilidade física por parte do paciente. Tá? Então, via enteral. Qual que é a vantagem? Maior praticidade e facilidade de administração. Desvantagem: tempo de absorção ou impossibilidade física do paciente. Agora a gente vai entender quais são essas vias enterais. Enteral compreende na absorção de substâncias pelo trato gastrointestinal ou cutâneo ou respiratório. Olha só, através das vias. Olha só, essas 9 aí. Então, essas 9 vias de administração são 9 locais por onde o medicamento pode entrar no corpo. Tá? Esses 9 aí, para não ficar muito difícil para vocês, correspondem ao que a gente chama de enteral. Tá? Então, por exemplo, vocês vão pegar uma prescrição médica. Aí vai estar lá assim, ó, medicação enteral. Aí vocês já vão saber que é por uma dessas 9 que estão aqui na tela. Tá? Qual que é a vantagem? A praticidade. É muito fácil administrar um medicamento por essas vias aqui. Qual que é a desvantagem? O tempo. O tempo de absorção desse fármaco. Tá legal? Então, olha só, compreendem na absorção substâncias pelo trato gastrointestinal, cutâneo ou respiratório. Então, o medicamento ele passa obrigatoriamente pelo trato gastrointestinal, estômago e intestino, ou pela parte da pele, ele consegue entrar pela pele, ou pela parte respiratória. Tá? Então, para vocês entenderem aqui. Então, eu tenho a via oral, sublingual, retal, transdérmica, inalação, ocular, nasal ou intranasal, otológica, vaginal. No livro de vocês vai estar cada uma dessas aqui, menos via otológica e vaginal. Não está no livro de vocês. Então, já anotem aí. No livro de vocês vai estar a via oral, via sublingual, retal, transdérmica, inalação, ocular, nasal ou intranasal. Só. Otológico ou vaginal não está no livro. Então, eu estou jogando aqui para vocês porque também complementa. Tá bom? Vamos entender cada uma delas para vocês entenderem como que o medicamento consegue ser administrado por cada uma. Tá? Olha só. Via oral é a mais comum que a gente conhece. O que vocês estão vendo aí? Uma mulher tomando um medicamento pela boca. Então, quando a gente fala via oral, são medicamentos administrados pela boca. Que aí você vai simplesmente colocar o medicamento na boca e dar um gole de água. Tá? E engolir esse medicamento. Então, por exemplo, olha só, exemplo simples aqui. Comprimidos simples, como antibióticos e analgésicos. Vocês lembram quando a gente teve aquela aula que eu falei para vocês sobre as formas dos medicamentos? Pois bem, então o que é um comprimido simples? Aquele que eu ponho e dou um gole d'água para engolir ele. Então, antibiótico, geralmente é assim. Analgésico, tá? É mais fácil e não causa dor. Ninguém tem dor, ninguém sente dor em tomar um medicamento pela boca. Então, isso é via oral. A maioria dos medicamentos, quando vocês forem vender, quando vocês forem tomar, vocês têm que entender que o paciente tem que administrar pela boca. Pôr na boca e dar um gole d'água. Por que que lá é via enteral, que a gente chama?
tá? Que correspondem a esse conjunto de vias aqui. Porque passa pelo trato gastrointestinal gastrointestinal, estômago e intestino. Então, esse medicamento, obrigatoriamente, ele vai cair no estômago e vai ser absorvido no intestino. Por isso que é enteral, tá? Porque passa por aquela região. Então, via oral, administração de medicamentos pela boca. Simples assim. Vamos para o próximo. Sublingual. Comprimidos ou gotas aqui. Tá? Tem medicamento que é gota. Por exemplo, vacina é sublingual. Tem certo aquelas vacinas de pingar na boquinha? É sublingual. Olha só. O medicamento é colocado sob a língua até completa dissolução. Então, simplesmente, olha só, a boca aberta, a língua, põe o medicamento debaixo da língua e ele vai dissolver ali. Dissolver, dissolver, dissolver. Tá? Exemplos. Alguns antihipertensivos. A própria vacina de gotinha. Já é outro tipo de via, chamada via sublingual. Professor, como é que eu sei se o medicamento, né, é via sublingual, é via oral? Como é que eu sei que via que eu vou usar? Aí, quando a gente chegar na aula de bula, vocês vão entender. Porque está tudo na bula. A bula até fala por qual via você precisa administrar esse medicamento. Tá? Fica a dica para vocês aí. Então, eu coloco o medicamento aqui debaixo da língua, ele dissolve, ou a gotinha ali, né, da vacina, ou algum medicamento, vai ali dissolver, eu vou engolir aquilo sem ver. Então, via sublingual. Tá legal? Muito bem. Via retal. Aqui é quando a gente administra medicamentos pelo reto ou pelo canal anal. Aí é lá por trás, né? Então, clássicos aqui são os supositórios. Ninguém engole supositório. Ninguém toma com água. Né? Todo mundo sabe por onde que põe o supositório, né? Bom, muito bom. Só que lá na hora de ir na farmácia não vai querer ensinar como é que põe, porque também fica meio difícil querer, né, mostrar. Mas, o que vocês vão falar? Olha, chega no paciente, porque tem paciente que às vezes não sabe, viu? Vai achar que o supositório que está receitando lá para ele, ele vai engolir com água. Não é. Então, eu tenho que falar, olha, é via retal, pelo ânus. Se perguntar assim, como é que faz? Aí vocês não vão mostrar. Mas, vocês podem exemplificar ali, né, com a mão, não sei, fazer alguma coisa aí que dê para vocês ensinarem como é que usa, via retal. Então, olha só, compreende a administração pelo reto ou ânus, né? Podendo causar efeito local ou sistêmico. Por que é gastrointestinal? Porque já está direto no intestino. Ó. Supositório entra aqui, ele vai dissolver, e o próprio intestino vai absorver. Entenderam? Por isso que é trato gastrointestinal, no caso aqui, correspondem àquela via enteral. Tá? Então, a via retal aqui está dentro da via enteral. Certo? Supositórios pela via retal. Transdérmica. Aqui já é a pele. Tá? Então, é a aplicação na pele. Nesse caso, a pele ela vai conseguir absorver aquele medicamento. Um adesivo. Existem adesivos anticoncepcionais. Existem adesivos, aqueles salompas, que é para lesões musculares. Tá? Adesivo para parar de fumar, por exemplo. Tem gente que usa isso. Só que aí é o seguinte, fica uma dica para vocês aí da farmácia. Se algum cliente comprar algum adesivo que vai ser por via transdérmica, óbvio, ele tem que colar aquele adesivo no corpo, né? Preferencialmente, esse adesivo tem que ser colado numa região de grande vascularização. O que é isso, professor? Geralmente numa região que tem um músculo grande. Porque o músculo grande, ele é muito irrigado, ele é muito vascularizado. Então, quando você aplica ali o adesivo, a pele em si, né, vai absorver, e como tem muito vaso sanguíneo passando naquele músculo, aquele medicamento vai cair na corrente sanguínea, tá? E vai agir mais rápido. Então, olha só, é preferível que o local de aplicação apresente grande vascularização, tá? Exemplo, anticoncepcionais, alguns anti-inflamatórios, no caso salompas, adesivos para parar de fumar, tudo isso, tá bom? Nessa região que vocês estão vendo aqui nessa foto dessa menina, esse músculo aqui atrás, ó, das costas, né, que está nessa região desse adesivo aí, esse músculo se chama trapézio. É um músculo grandão, ele pega desde aqui no ombro até lá perto do bumbum, tá? Então, o músculo trapézio, ele é um músculo muito vascularizado, ele é grande. Então, é um ótimo local para aplicações de adesivos cuja via vai ser transdérmica, tá bom? Também é um tipo de via enteral, tá bom? Inalação. Aqui já pega o trato respiratório. Então, olha só. Aspiração de substâncias em forma de vapor de água e ou medicamento.
Então, por exemplo, olha só, o simples fato de ter um aparelho de inalação, não sei quem tem em casa, tá? Mas é muito bom ter, principalmente agora que vai entrar essa época seca. A partir daqui, né, a gente entrou no outono ontem, se eu não me engano, anteontem. Quando chegar o inverno, é aquele tempo seco, frio e seco, tá? Então, nesse caso, muita gente tem problema respiratório, precisa fazer inalação. O simples fato de fazer uma inalação com soro fisiológico já ajuda. Ou até mesmo com medicamento, tá? Que aí vai fazer o quê? Aquela medicação vai expandir ali, vai dilatar os brônquios para respirar melhor. Então, olha só, a gente chama esses medicamentos de broncodilatadores. Tá legal? Mas é quando a gente aspira aquele vapor em forma d'água. Aquilo hidrata, né? Vai hidratando ali as vias respiratórias, o trato respiratório. Então, a inalação também é uma forma de jogar a medicação dentro do corpo, através de inalar essa medicação. Também corresponde a uma via enteral, que a gente chama, tá? Que correspondem ao grupo de 9 vias. Via ocular. Aqui foge, é a única que foge de gastrointestinal, cutâneo ou respiratório. Porque o olho é quando é tópico, é diretamente no olho. Porque a gente está tratando ali o órgão, no caso, o olho. Tá? Essa estrutura aí. Então, é a aplicação de medicamento na conjuntiva do olho. Exemplo, colírio. Clássico. Todo mundo, quando pinga colírio, pinga no olho. Ninguém bebe colírio. Tá? Então, aqui é quando pinga diretamente na região ocular. Então, via ocular. Também é uma via de administração de medicamento. Tudo isso vocês têm que saber para quê? Para quando for vender o medicamento para um cliente, quem for trabalhar em farmácia, falar. A via de administração vocês têm que falar, olha, você vai usar sublingual. Ó, esse medicamento aqui é transdérmico, ou seja, pela pele. Esse medicamento é de uso ocular. Tá? Então tem que falar, porque muitas vezes a pessoa acha que tem que tomar igual tomar um comprimido lá, via oral. E nem sempre é sempre assim. Tá? Nasal ou intranasal. A gente chama de via nasal ou intranasal, tanto faz. É a aplicação de fármacos dentro do nariz. Não confundam via nasal com inalação. Inalação é quando eu inspiro vapor e esse vapor vai lá no meu pulmão. Agora, via nasal é quando eu aplico o medicamento somente dentro da cavidade nasal. Tá? Então, eu estou aplicando o medicamento aqui dentro do meu nariz, para fazer um efeito dentro do nariz. Exemplo, descongestionantes nasais. Quem aí pinga, né, medicamento no nariz para descongestionar. Então, vocês estão usando a via nasal. Agora, inalação é quando você inspira aquele vapor com soro ou medicamento, que aí vai agir no seu pulmão. Tá legal? Então, não confundam os dois aí. Então, via nasal ou intranasal, aplicação de fármacos dentro do nariz. Bem simples de se entender aqui, pessoal. Bem básico mesmo. Tá? Via otológica. Essa não está no livro. Então, eu quero que vocês aí depois anotem, tá? Gravem isso daí no caderno de vocês. Otológica significa pelo ouvido. O ouvido também é um canal onde que eu administro medicação. Infecção de ouvido, por exemplo, quando a gente pinga lá medicamento pro ouvido, tá? Uma infecção, às vezes um cerume muito forte, né, para dissolver aquela cera. Pessoa que não limpa muito o nariz, o ouvido, né? Então, fica com muita cera. Então, olha só, medicamentos para otite. O que é otite? Infecção de ouvido. É a popular otite que a gente chama. Então, a gente chama de via otológica, que é a via ali pelo ouvido, tá bom? Também é um local de pingar aí medicação, certo? E por fim, nas mulheres, a via vaginal. A via vaginal também é uma via de aplicação de fármacos. Então, por exemplo, espermicida, vocês sabem o que é, pomadas ginecológicas, tá? Então, a aplicação de fármacos no canal vaginal da mulher. Então, a gente também tem a via vaginal, né? Eu não, vocês mulheres, tá? Mas não está no livro de vocês esse canal aqui, ou seja, a via vaginal em si. Mas também é uma porta ali de entrada de medicação. Tá bom? Certo aqui, meninada? Por enquanto, tranquilos? Então, muito bem. Aqui, vias de administração, parte 2, cujo qual eu vou começar a falar de injetáveis. Só que o que eu vou fazer? Eu vou tirar o compartilhamento de tela aqui, tá? Deixa eu só anotar aqui o nome de quem entrou durante a aula. Então, entrou aqui a Daniela, a Ana Júlia, a Michele, Yasmin. E só por enquanto, tá?
Deixa eu ver quem que me perguntou alguma coisa aqui. Ah, tá. A Ana Carolina perguntou, falou assim, manda os slides no grupo depois. Boa, vou mandar, tá? Se eu não mandar, vocês me cobram no particular, porque eu sou meio voado, né? Muita coisa. Então, às vezes eu esqueço. Meninada, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa primeira parte da aula aqui e vou já gerar outro link para a segunda parte da aula. Porque via de administração parte 2, eu preciso de mais tempo. E esse aqui já está quase acabando. Então, né, eu não quero cortar no meio aí vocês. Tá? Atentem-se à próxima aula agora. Daqui 10 minutinhos, tá? Eu já mando lá no grupo outro link para vocês acessarem. Então, todo mundo que está aqui, aguarda aí, fica de olho no grupo. Assim que eu mandar, eu já falo. Pessoal, entra aí. Todo mundo entra para a gente ter a segunda parte da aula. Tá legal? Daqui a pouquinho eu chamo vocês de novo lá. Até daqui a pouco.